Existe uma história que o mundo nunca esqueceu. Uma história sobre escolhas feitas muito cedo, sobre guerras que duraram anos demais, sobre homens que tentaram ser maiores do que o próprio destino. É uma história sobre Troia. Sobre suas muralhas altas e douradas. Sobre o mar que ficava do lado de fora, sempre presente, sempre em movimento. E sobre um guerreiro chamado Aquiles, que um dia precisou escolher entre duas vidas completamente diferentes. Dizem que quando Aquiles era ainda muito jovem, antes mesmo de saber segurar uma espada, sua mãe o levou até uma praia solitária. O vento era fresco, o mar estava quieto, e ela o olhou nos olhos com uma expressão que misturava amor e tristeza. Ela se chamava Tétis, e era uma divindade do mar, uma figura bela e poderosa que amava o filho com uma intensidade quase impossível de descrever. E naquele dia, ela lhe disse uma coisa que nenhuma mãe gostaria de dizer. Ela lhe disse que o destino havia traçado dois caminhos para ele. O primeiro caminho era o da vida longa. Uma vida quieta, simples, sem batalhas. Uma vida de campo, de família, de dias que passariam devagar como rios no verão. Aquiles viveria até ficar velho, veria seus filhos crescerem, e morreria em paz, cercado de pessoas que o amavam. Mas esse caminho não traria glória. Quando ele morresse, o mundo simplesmente continuaria, sem lembrar seu nome. O segundo caminho era diferente. Era o caminho da guerra, da fama, da lembrança eterna. Nesse caminho, Aquiles se tornaria o maior guerreiro que o mundo já havia visto. Seu nome seria cantado por gerações e gerações. Mas esse caminho tinha um preço. Um preço que nenhum outro guerreiro havia pago antes. Aquiles morreria jovem. Muito jovem. Em terra estrangeira, longe de casa. A criança ouviu tudo em silêncio. O vento continuava a passar. O mar fazia aquele som suave e constante, como se respirasse. E Aquiles, ainda tão pequeno, já sabia no fundo do coração qual caminho escolheria. Porque alguns homens nascem com o fogo da glória dentro deles, e esse fogo não se apaga facilmente. Aquiles escolheu ser lembrado. Escolheu a guerra. Escolheu Troia. E assim, anos mais tarde, quando os navios gregos se reuniram em número imenso para atravessar o mar e ir buscar Helena, a mulher mais bela do mundo que havia sido levada por um príncipe de Troia chamado Paris, Aquiles estava entre eles. Com sua armadura reluzente, com seu escudo poderoso, com seus cavalos velozes, com o coração cheio de uma determinação silenciosa. E o mar os recebeu como sempre recebia os navios, com ondas lentas, com brisa constante, com aquela indiferença gentil que a natureza tem diante dos planos dos homens. A travessia foi longa. Os gregos eram muitos. Havia reis, príncipes, guerreiros de todas as regiões. Havia Agamenon, o comandante supremo, um homem poderoso e orgulhoso que às vezes confundia seu próprio poder com a vontade dos deuses. Havia Odisseu, o mais inteligente de todos, um homem que raramente resolvia problemas com a força, preferindo sempre encontrar uma saída mais sutil, mais criativa, mais eficiente. Havia Ajax, enorme e resistente como uma rocha, um guerreiro que parecia feito de pedra e determinação. E havia Aquiles, diferente de todos os outros, com aquela mistura estranha de beleza e violência, de sensibilidade e ferocidade, que fazia com que todos ao seu redor soubessem que estavam diante de alguém fora do comum. Quando os navios gregos chegaram à costa de Troia, o que eles encontraram foi uma cidade que parecia desafiar o próprio tempo. As muralhas eram altas, grossas, construídas com pedras enormes que nenhum exército comum poderia romper. Por trás dessas muralhas havia uma cidade inteira, com ruas, templos, casas, jardins, mercados. Havia crianças brincando, velhos conversando nas sombras, mulheres carregando cestas de fruta. Havia uma vida normal acontecendo ali dentro, como acontece em qualquer cidade do mundo, enquanto lá fora, na praia, um exército enorme começava a montar seu acampamento. Os gregos chegaram, montaram suas tendas, puxaram os navios para a areia e começaram a esperar. Porque Troia não ia abrir suas portas. Troia ia resistir.
E todos os dois lados sabiam que aquilo seria uma guerra longa. O acampamento grego se espalhava pela costa como uma cidade improvisada. Havia tendas de todos os tamanhos, fogueiras que ardiam noite e dia, cavalos amarrados, armas empilhadas, homens jogando, conversando, dormindo na sombra dos navios. O cheiro de sal e madeira se misturava com o cheiro de comida sendo preparada, de couro, de metal. E o som do mar estava sempre lá, sempre presente, como um fundo musical que nunca parava, que acompanhava cada momento daquela guerra estranha, daquela guerra que parecia ter começado por uma mulher, mas que na verdade era muito mais complicada do que isso. As manhãs no acampamento tinham uma qualidade própria. A neblina fina do mar chegava antes do sol e cobria tudo com uma umidade suave, fazendo com que as tendas parecessem fantasmas brancos na claridade fraca do amanhecer. Os homens que acordavam cedo podiam ouvir o mar com mais clareza nessas horas, antes que o barulho do dia começasse. Podiam ouvir o ritmo das ondas, aquele ritmo que existe há muito mais tempo do que qualquer guerra humana, e que continuará existindo muito depois que todas as guerras acabarem. Havia algo de reconfortante nesse ritmo para alguns, algo de angustiante para outros. Dependia do que cada um carregava dentro de si. Os homens que vinham de diferentes regiões da Grécia trouxeram com eles seus sotaques, seus costumes, suas comidas, seus deuses locais. O acampamento era assim uma mistura de tudo isso, uma pequena Grécia portátil instalada numa praia estrangeira. Havia aqueles que faziam seus rituais religiosos toda manhã, com oferendas pequenas e palavras murmuradas para divindades que só eles conheciam bem. Havia aqueles que preferiam a companhia do silêncio antes da batalha, que ficavam sentados sozinhos com os olhos fechados, encontrando dentro de si alguma coisa que o sustentasse no que estava por vir. E havia os que precisavam de barulho e companhia para espantar o medo, que conversavam e gargalhavam mais alto do que o necessário, usando o som das próprias vozes como escudo contra os pensamentos que não queriam ter. Os dias de batalha seguiam um padrão que foi se tornando familiar com o tempo. Havia o movimento das formações saindo do acampamento em direção às planícies entre os navios e as muralhas. Havia o encontro dos dois lados, com aquele momento de tensão antes de tudo começar, quando os dois exércitos estavam próximos o suficiente para ver os rostos uns dos outros, mas ainda não haviam se engajado. Havia os combates individuais que muitas vezes precediam o confronto geral, dois guerreiros se destacando para lutar um contra o outro enquanto os dois exércitos observavam. E havia o barulho, que era diferente de qualquer outro barulho que uma pessoa pode experimentar na vida. Metal contra metal, vozes de homens em estado de intensidade extrema, o som dos cavalos, o som dos pés na terra seca. E depois havia o fim do dia. O retorno ao acampamento. A contagem dos que haviam ido e dos que haviam voltado. Havia sempre aqueles que não voltavam, e havia sempre aqueles que voltavam com ferimentos que precisavam de cuidado. Os médicos e os que sabiam cuidar de feridas eram tão importantes quanto os guerreiros, mesmo que a história muitas vezes se esqueça deles. Eram eles que mantinham os exércitos funcionando, que costuravam os cortes, que tiravam as flechas, que aplicavam as ervas que ajudavam a evitar a infecção, que ficavam acordados ao lado dos que tinham febre alta tentando fazer com que chegassem até o amanhecer. As noites eram as partes mais bonitas. Quando os combates do dia terminavam e os guerreiros voltavam para o acampamento, quando as fogueiras cresciam e o céu escuro se enchia de estrelas, havia um silêncio suave que descia sobre tudo. As ondas batiam na areia com um ritmo lento e regular. O vento passava pelas tendas com um sussurro quase imperceptível. Os homens dormiam, ou tentavam dormir, sonhando com suas casas, com suas famílias, com os rostos das pessoas que haviam deixado para trás. As fogueiras da noite eram lugares de encontro. Homens se reuniam ao redor delas depois do jantar, quando o frio da noite mediterrânea começava a chegar com mais intensidade. Havia histórias sendo contadas, como sempre há histórias sendo contadas quando as pessoas se sentam ao redor do fogo. Histórias das batalhas do dia, às vezes exageradas, às vezes diminuídas, dependendo de quem as contava e por quê. Histórias das cidades de onde cada um havia vindo. Histórias dos deuses, das aventuras antigas,
dos heróis de outras guerras que haviam se tornado lendas e que serviam de modelo e inspiração para aqueles homens que tentavam ser corajosos num lugar longe de casa. E havia as músicas. Porque onde há gregos ao redor do fogo há música. Havia aqueles que tocavam instrumentos de cordas com aquela habilidade simples de quem aprendeu não em escola mas na vida, ouvindo outros tocarem, pegando o instrumento e tentando até conseguir. As melodias que saíam dessas fogueiras eram às vezes alegres, às vezes melancólicas, às vezes um tipo de coisa que não tem nome exato mas que todo mundo reconhece quando ouve. Aquela mistura de nostalgia e presença, de estar aqui e ao mesmo tempo estar de volta num lugar que ficou para trás. Os jovens soldados, aqueles que haviam chegado ao acampamento com olhos abertos de quem está vendo o mundo pela primeira vez longe de casa, foram ficando diferentes com o tempo. O primeiro ano ainda tinha neles algo de aventura, algo de novidade. Mas o terceiro ano, o quinto ano, o sétimo ano, foram tirando isso e colocando no lugar uma quietude diferente, mais pesada. Uma quietude de quem já viu demais. De quem já perdeu companheiros. De quem já sabe o que a batalha realmente é, não a versão das histórias contadas perto do fogo, mas a versão real, com toda a sua brutalidade e acaso e injustiça. Havia jovens que escreviam, ou tentavam escrever, na medida das suas capacidades. Faziam marcas em pequenos pedaços de cerâmica, guardavam pedaços de madeira com símbolos que só eles entendiam, tentando de alguma forma deixar um registro de sua passagem por aquele lugar. Como se soubessem, mesmo sem conseguir articular completamente, que estavam vivendo algo que seria lembrado, e que queriam de alguma forma fazer parte dessa lembrança de um jeito mais pessoal do que uma história geral poderia capturar. Aquiles dormia pouco. Ele costumava ficar acordado nas noites mais silenciosas, sentado na entrada de sua tenda, olhando para o mar escuro lá na frente. Havia uma inquietação dentro dele que nunca desaparecia completamente. Era como se ele soubesse, em algum lugar muito fundo de si mesmo, que o tempo era curto, que os dias eram preciosos, que cada manhã que chegava era uma manhã a menos de sua vida. Mas ele não falava sobre isso. Aquiles raramente falava sobre o que sentia por dentro. Ele preferia agir. Preferia correr para a batalha como um temporal que chega sem aviso. E nas batalhas, era impossível não olhar para ele. Havia algo diferente em sua forma de lutar. Não era apenas a habilidade, embora ele fosse realmente o mais hábil de todos. Era algo mais difícil de explicar. Era como se cada movimento que ele fazia tivesse uma precisão perfeita, como se a guerra fosse para ele o que a dança é para um bom dançarino. Natural, fluido, sem esforço aparente. Os troianos o conheciam, sabiam quem ele era. E quando viam a sua figura se aproximando nas batalhas, havia um frio diferente que tomava conta de muitos deles. Os anos foram passando. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos. E Troia continuava de pé. As muralhas continuavam altas. Os troianos continuavam resistindo. E os gregos continuavam acampados na praia, lutando de dia, dormindo de noite, esperando por uma vitória que teimava em não chegar. Era uma guerra que parecia não ter fim. Uma guerra que consumia os homens devagar, que os desgastava como a água que desgasta a pedra, não com golpes grandes e dramáticos, mas com uma paciência infinita, dia após dia, ano após ano. Dentro das muralhas de Troia, havia um príncipe chamado Heitor. Ele era o filho mais velho do rei Príamo, o guardião da cidade, o guerreiro mais respeitado de Troia. Heitor era tudo o que um príncipe deveria ser. Corajoso, mas não imprudente. Forte, mas não cruel. Inteligente, mas também humano. Ele amava sua cidade com uma profundidade que todos podiam sentir. Amava sua esposa, Andromaca, que costumava esperá-lo nas muralhas quando ele saía para batalhar, os olhos cheios de uma preocupação que ela nunca conseguia esconder completamente. Amava seu filho pequeno, que ainda não entendia bem o que estava acontecendo ao redor, que via seu pai sair de armadura e pensava que aquilo era apenas um jogo de adultos. Havia uma cena que as histórias guardam com carinho.
Heitor, antes de sair para uma das batalhas mais difíceis, despedindo-se da esposa e do filho pequeno, ele se abaixou para pegar o filho no colo, mas a criança chorou de medo ao ver o elmo com o penacho se movendo ao vento. Heitor riu, com aquele riso de pai que reconhece o medo do filho e quer tirá-lo sem diminuí-lo. Tirou o elmo, segurou a criança sem o peso da armadura nos gestos, deixou que o filho tocasse seu rosto. E depois colocou o elmo de volta, ergueu-se e partiu. Andromaca ficou olhando enquanto ele ia. Ela havia pedido que ele ficasse. Havia dito que tinha um medo diferente, um pressentimento que não sabia explicar com palavras, mas que sentia com toda clareza. Heitor a ouviu. A abraçou. Mas foi mesmo assim. Porque havia coisas que precisavam ser feitas independentemente do medo, um chamado maior do que o desejo de ficar em segurança. A vida dentro das muralhas tinha continuado o mais normal possível apesar da guerra. Era espantoso como os seres humanos se adaptam. As crianças ainda brincavam. Os mercados ainda funcionavam, mesmo que com menos produtos. As escolas continuavam abertas. Os casamentos aconteciam. Os bebês nasciam. E os templos recebiam orações, mais orações do que em tempos de paz, porque em tempos de guerra as pessoas precisam muito mais de um lugar onde depositar o peso do que não conseguem controlar. Heitor sabia que a guerra era ruim para Troia. Sabia que cada dia de batalha custava vidas preciosas. Mas ele também sabia que sua cidade precisava dele. E assim ele continuava, dia após dia, saindo para enfrentar os gregos, voltando para dentro das muralhas com o peso do cansaço no corpo e a certeza tranquila de que estava fazendo o que precisava ser feito. Do outro lado da batalha, havia uma tensão diferente acontecendo no campo grego. Uma tensão que, como quase tudo nessa guerra, estava relacionada com o orgulho dos homens. Agamenon era o comandante, mas Aquiles era o mais poderoso. E essa diferença criava um atrito constante entre os dois, um atrito que crescia devagar, como uma ferida que nunca fecha completamente. O conflito que veio foi quase inevitável. Havia uma questão de honra, de respeito, de orgulho ferido. Agamenon tomou algo de Aquiles. Não um objeto qualquer, mas algo que representava reconhecimento, que representava valor. E Aquiles, que não era um homem capaz de engolir humilhações em silêncio, explodiu. A raiva de Aquiles era diferente da raiva dos outros homens. Quando outros guerreiros ficavam furiosos, eles gritavam, batiam em escudos, ameaçavam e depois seguiam em frente. Quando Aquiles ficava furioso, era como se o próprio ar ao redor dele mudasse. Como se a temperatura descesse alguns graus. Como se algo vivo e perigoso acordasse dentro dele e tomasse conta de tudo. E quando Aquiles decidiu algo, era impossível fazê-lo mudar de ideia. Ele decidiu parar de lutar. Para um guerreiro como Aquiles, isso era quase uma punição que ele se impunha. Porque Aquiles vivia para a batalha. Mas sua raiva era maior do que seu amor pela guerra naquele momento. E assim ele se retirou para sua tenda, ele e seus soldados, os mirmidões, e deixou os outros gregos enfrentarem os troianos por conta própria. A diferença foi sentida imediatamente. Sem Aquiles no campo, os gregos começaram a perder terreno. Os troianos avançavam com uma confiança que não tinham antes. Heitor liderava seus homens com uma energia renovada, empurrando os gregos de volta em direção à praia, de volta em direção aos navios. E havia um medo crescendo no coração dos gregos, um medo que nenhum deles queria admitir em voz alta. Sem Aquiles, eles talvez não conseguissem vencer. Os outros líderes gregos tentaram convencer Aquiles a voltar. Foram até sua tenda com palavras suaves, com ofertas generosas, com pedidos sinceros. Mas Aquiles ficou onde estava. A raiva ainda ardia dentro dele, quente como brasa. E as palavras dos outros passavam por ele sem encontrar onde se agarrar. Havia, porém, alguém que Aquiles amava acima de tudo. Alguém cujas palavras tinham um peso diferente, cujo olhar conseguia alcançar os lugares mais profundos de seu coração. Esse alguém se chamava Patroclo. Era o melhor amigo de Aquiles,
seu companheiro desde a infância, a pessoa que o conhecia melhor do que qualquer outra no mundo. Patroclo era diferente de Aquiles em muitos aspectos. Onde Aquiles era fogo, Patroclo era água. Onde Aquiles era tempestade, Patroclo era brisa. Havia uma gentileza nele que Aquiles não tinha, uma capacidade de ver as coisas com mais calma, de entender as pessoas com mais paciência. E foi Patroclo que veio até Aquiles com um pedido que era ao mesmo tempo corajoso e assustador. Os gregos estavam sofrendo muito. Os navios corriam perigo. Homens bons estavam morrendo. Patroclo pediu para usar a armadura de Aquiles e ir para o campo de batalha. A armadura era tão conhecida pelos troianos que só de vê-la eles recuariam. Ele não precisaria nem mesmo lutar muito. Era mais um truque de ilusão do que um plano de combate. Apenas mostrar a armadura e fazer os troianos pensarem que Aquiles havia voltado. Aquiles hesitou. Havia algo dentro dele que não queria concordar. Um pressentimento vago, como sombra que passa por cima de um campo aberto. Mas Patroclo insistiu, e o sofrimento dos gregos era real, e Aquiles não conseguiu dizer não. Deixou Patroclo pegar a armadura reluzente. Viu o amigo se vestir com ela, peça por peça, o elmo, o escudo, a couraça que brilhava como se feita de luz. E quando Patroclo saiu da tenda, havia um momento em que pareceu de fato ser Aquiles, tão perfeita era a semelhança da armadura. Os troianos viram a armadura e recuaram exatamente como Patroclo havia esperado. O campo de batalha mudou de direção. Os gregos avançaram. Havia uma energia nova, um alívio, uma esperança renovada. E por um tempo, tudo pareceu estar indo bem. Mas Patroclo foi longe demais. Talvez a emoção da batalha o tenha tomado de assalto. Talvez ele tenha sentido a força que vinha de usar aquela armadura poderosa. Por razões que ninguém conseguiria explicar completamente, ele foi além do que Aquiles havia pedido. Foi além das linhas que deveriam ter sido seu limite. E foi até onde Heitor estava. O que aconteceu, então aconteceu depressa demais. Heitor era um guerreiro de uma habilidade extraordinária. Mesmo diante da armadura brilhante, mesmo acreditando por um instante que poderia ser Aquiles, Heitor não recuou. E quando o combate terminou, Patroclo caiu. A notícia chegou até Aquiles como um golpe que o derrubou por dentro sem tocá-lo por fora. Houve um momento de silêncio absoluto antes de qualquer reação. E então veio a dor. Uma dor diferente de qualquer coisa que Aquiles havia sentido antes. Porque ele havia sentido a dor de batalha, a dor dos cortes e das pancadas, a dor do cansaço. Mas essa dor era de outro tipo. Era a dor da perda. A dor de saber que alguém que você ama não está mais no mundo. Aquiles chorou. E nos poucos registros que a história guarda sobre ele, esse é talvez o momento mais humano. O guerreiro mais temido do mundo, o homem que havia escolhido a glória acima da vida longa, sentado no chão da sua tenda com o rosto coberto pelas mãos, chorando pelo amigo que havia perdido. A raiva que havia o afastado da guerra não sumiu. Mas ela mudou. Transformou-se em algo diferente, mais fundo, mais escuro. Não era mais a raiva de um orgulho ferido. Era a raiva de um luto. E luto, quando se torna raiva, pode mover montanhas. Aquiles voltou para a batalha. Sua mãe Tétis veio até ele antes disso. Ela sabia o que estava para acontecer. Sabia que seu filho estava prestes a entrar em um caminho sem volta. E ela foi até as profundezas do mar, pediu para o Deus do Fogo criar uma nova armadura para seu filho, uma armadura diferente de qualquer outra que existia no mundo, com um escudo decorado com imagens do universo inteiro, do sol e das estrelas, do mar e da terra, das cidades em paz e das cidades em guerra. Uma armadura que era quase uma obra de arte, quase um poema de metal e fogo. Quando Aquiles vestiu aquela nova armadura e saiu da tenda em direção ao campo, havia algo nos seus olhos que fazia as pessoas se afastarem. Não era medo exatamente. Era algo mais parecido com reconhecimento. Como quando você vê uma tempestade se formando no horizonte e sabe, sem precisar de palavras, que ela vai ser diferente de todas as outras que você já viu.
Os deuses do Olimpo observavam tudo isso com aquela mistura de interesse e intervenção que era característica deles. Porque os deuses não eram figuras distantes que ficavam sentadas em suas nuvens sem se importar com o que acontecia embaixo. Não. Os deuses desta história eram presentes, ativos, apaixonados pelos acontecimentos humanos de uma forma que às vezes ultrapassava qualquer lógica. Havia deuses que apoiavam os gregos. Havia deuses que apoiavam os troianos. E a guerra entre os homens era, em muitos aspectos, um reflexo da guerra entre os próprios deuses, de suas disputas antigas, de suas preferências pessoais, de seus orgulhos feridos e de suas afeições mais profundas. A origem de toda a disputa entre os deuses tinha raízes numa maçã dourada. Numa festa, uma deusa que não havia sido convidada apareceu e deixou uma maçã com as palavras para mais bela gravadas nela. 3 deusas importantes imediatamente reclamaram a maçã para si. E coube a Paris, o príncipe de Troia, escolher entre elas. Cada uma ofereceu um presente. Mas Paris escolheu o presente de uma delas, a mulher mais bela do mundo. Essa mulher era Helena. E quando Paris foi buscá-la em seu palácio, onde ela vivia com seu marido, o rei Menelau, e a trouxe de volta para Troia, a guerra começou. Mas a maçã nunca havia desaparecido realmente. A rivalidade que havia criado entre as deusas que não foram escolhidas continuava ativa, pulsante, influenciando cada decisão que tomavam em relação à guerra. Havia nesse conflito humano uma camada divina de ciúme, de orgulho, de disputa que tornava tudo muito mais complicado do que simplesmente uma questão de homens batendo uns nos outros. Atena era uma das que apoiava os gregos. Ela era deusa da sabedoria, mas também da guerra, uma combinação que muitas vezes surpreendia quem pensava que sabedoria e guerra eram opostos. Para Atena, a guerra podia ser sábia, se conduzida com inteligência. E ela intervinha nos momentos cruciais, às vezes de forma visível, às vezes quase imperceptível, colocando um pensamento na cabeça certa, desviando uma lança, criando uma abertura onde não havia nenhuma. Havia algo de maternal, quase, na forma como Atena olhava para alguns dos guerreiros gregos. Odisseu era seu favorito, talvez porque ele fosse o mais parecido com ela na forma de pensar. Ambos preferiam a estratégia à força bruta. Ambos sabiam que as batalhas mais importantes raramente são vencidas pelos mais fortes, mas pelos mais inteligentes. E quando Odisseu estava em apuros, quando parecia que não havia saída, muitas vezes havia uma sutileza nas circunstâncias que parecia ter vindo de algum lugar além da sorte comum. Poseidon, o deus do mar, tinha seus próprios interesses na guerra. Ele era um ser de temperamento imprevisível, como o próprio mar. Às vezes ajudava os gregos, às vezes criava obstáculos. Às vezes o mar que os gregos precisavam atravessar ficava calmo como um espelho, e às vezes ficava agitado e perigoso, como se a própria água tivesse escolhido seu lado no conflito. Para os homens que dependiam do mar para tudo, para o suprimento de comida, para a comunicação com a Grécia distante, para uma eventual fuga se as coisas fossem muito mal, as mudanças de humor de Poseidon tinham consequências muito reais. Havia tempestades que chegavam sem aviso prévio e dispersavam frotas de suprimentos. Havia correntes que mudavam de direção e atrasavam reforços. Havia noites em que o mar ficava de um negro absoluto e os marinheiros não conseguiam confiar nos seus olhos para navegar. E havia outras noites em que o mar parecia iluminado por dentro, com aquela fosforescência que às vezes acontece nas águas quentes, e os navios avançavam com uma rapidez que parecia sobrenatural, empurrados por algo que não podia ser explicado apenas pelo vento. Apolo era o deus que mais claramente apoiava os troianos. Apolo era belo como o sol, e como o sol, podia ser tanto fonte de vida quanto fonte de destruição. Ele havia enviado uma praga ao campo grego antes, uma doença que havia matado muitos soldados e que havia sido, em parte, a razão por trás do conflito entre Agamenon e Aquiles. Apolo gostava de Troia por razões que tinham a ver com a sua própria história, com suas próprias ligações com a cidade e seus habitantes. E ele não ficou de fora dos momentos mais decisivos da guerra. Havia algo de triste na posição dos deuses nessa história.
Eles eram poderosos o suficiente para interferir, mas não poderosos o suficiente para controlar completamente os resultados. Havia um destino que existia além deles, uma teia de acontecimentos que havia sido tecida antes de tudo começar e que seguia seu curso independentemente do que qualquer Deus quisesse. E às vezes os deuses podiam sentir isso. Podiam sentir que estavam trabalhando contra uma corrente mais forte do que eles, que podiam atrasar as coisas mas não mudá-las completamente, que podiam proteger um guerreiro hoje mas não para sempre. Zeus, o maior dos deuses, ocupava uma posição peculiar. Ele tinha suas preferências, como todos os deuses tinham. Mas ele também tinha uma visão mais ampla, ou pelo menos tentava ter. Às vezes ficava sentado no alto do Olimpo e simplesmente observava, sem intervir, deixando que as forças que ele havia colocado em movimento seguissem seu caminho natural. E nessas horas havia uma expressão nele que os outros deuses não conseguiam ler completamente, algo entre a tristeza de quem vê sofrimento inevitável e a calma de quem entende que o sofrimento faz parte de um padrão maior. As intervenções dos deuses eram assim, às vezes diretas, às vezes sutis. Um guerreiro que deveria ter morrido de uma ferida sobrevivia por razões que ninguém conseguia explicar. Uma flecha que deveria ter errado o alvo o encontrava com uma precisão impossível. Um nevoeiro que não deveria estar ali aparecia de repente, cobrindo uma retirada. Um sopro de vento que chegava no momento exato, empurrando o navio para a direção certa ou errada. Para as pessoas que viviam naquele tempo, essas coisas não eram coincidências. Eram as mãos invisíveis dos deuses, moldando os eventos da guerra conforme seus próprios desejos e planos. E havia algo de verdade nisso, pelo menos no sentido de que nenhum grande evento humano acontece apenas por causas visíveis. Há sempre forças maiores agindo. Há o acaso, que é outra palavra para aquilo que não conseguimos explicar. Há o tempo, que tem sua própria lógica. Há a história, que segue padrões que só reconhecemos quando olhamos para trás. Os gregos chamavam essas forças de deuses. Outros as chamam de outras coisas. Mas a sensação de que há algo maior do que nós movendo os fios do mundo é algo que todas as épocas conhecem. Aquiles, quando voltou para a batalha com sua nova armadura, era uma força diferente do que havia sido antes. O luto havia transformado algo nele. Havia tirado certos limites, certos freios internos que todo ser humano mantém mesmo nas situações mais extremas. Ele corria pelo campo como um rio que rompeu suas margens, como um fogo que encontrou combustível novo depois de horas queimando devagar. Os troianos que encontravam sua armadura reluzente tentavam fugir, mas Aquiles era mais rápido do que os outros guerreiros, seus pés encontravam o chão com uma leveza impossível para alguém vestido de metal. Havia um rio no campo de batalha, o rio Escamandro, que segundo os antigos tinha sua própria vida, sua própria consciência. E dizem que até esse rio tentou parar Aquiles naquele dia. Que suas águas subiram e tentaram engoli-lo. Que o próprio campo de batalha parecia querer desacelerar aquele guerreiro que se movia com uma violência que ultrapassava os limites do que era comum. Mas Aquiles continuou. O encontro com Heitor foi, talvez, o momento mais aguardado de toda a guerra. Os dois guerreiros mais importantes de cada lado, frente a frente. O príncipe de Troia, que lutava para proteger sua cidade, sua família, seu povo. E o meio-deus grego, que lutava com o peso do luto e a determinação de quem sabe que está fazendo algo que não pode ser desfeito. Heitor correu antes de lutar. Havia algo de humano, de honesto, naquilo. Ele correu ao redor das muralhas de sua própria cidade, os pés batendo na poeira quente, a respiração pesada, os olhos fixos na figura que o perseguia sem parar. As pessoas nas muralhas o observavam em silêncio. Seu pai, o velho rei Príamo, com os olhos cheios de uma antecipação dolorosa. Sua esposa Andromaca, que talvez já soubesse o que estava para acontecer. Mas Heitor parou. Porque Heitor era um homem corajoso, e no fundo, ele sabia que correr não era a resposta. Não desta vez. Os dois se enfrentaram. E o combate foi curto, como os combates mais decisivos costumam ser. Não foi uma longa batalha de horas e horas.
Foi um momento de clareza brutal, onde a diferença entre os dois se tornou visível de uma forma final e irreversível. Aquiles venceu. A cidade de Troia, atrás de suas muralhas, ouviu o lamento que se levantou. O rei Príamo chorou abertamente nas muralhas, um choro de pai, o tipo de choro que corta a alma de quem ouve, porque todos sabemos o que é perder alguém que amamos. Andromaca caiu quando soube. As mulheres de Troia se reuniram e choraram juntas, e o som daquele choro coletivo saiu por cima das muralhas e foi até o campo grego, até o mar, até o céu. Aquiles havia se vingado. Mas a vingança não trouxe o que ele esperava. O coração não ficou mais leve. A ausência de Patroclo continuava exatamente tão pesada quanto antes. Porque é assim com a perda. Não existe ação no mundo que a desfaça. Não existe batalha vencida que traga de volta os que se foram. Houve momentos estranhos depois disso. Momentos que mostram que mesmo na guerra, mesmo no meio de todo aquele sofrimento, havia espaço para algo que poderíamos chamar de humanidade. O velho rei Príamo, aquele homem curvado pelos anos e pelo luto, fez algo que todos que ouviram ficaram surpresos. Ele atravessou as linhas gregas. Sozinho, em plena noite, com um carro carregado de presentes, e foi até a tenda de Aquiles. A noite estava silenciosa quando ele chegou. O acampamento dormia, os fogos ardiam baixos, e Príamo entrou na tenda onde Aquiles estava acordado, como sempre estava acordado nas noites mais silenciosas. E o velho rei se ajoelhou diante do guerreiro que havia matado seu filho. Não para pedir misericórdia para si mesmo. Para pedir de volta o corpo de Heitor. Para que seu filho pudesse ser enterrado com dignidade, com os rituais que os mortos merecem. Aquiles ficou olhando para aquele homem velho por um longo momento. E então algo aconteceu nele. Talvez tenha sido o pensamento de seu próprio pai, que também era velho, que também um dia receberia a notícia de que havia perdido um filho. Talvez tenha sido o reconhecimento de que a dor de Príamo era feita da mesma substância que a sua própria dor. Seja lá o que tenha sido, Aquiles chorou de novo. E Príamo chorou junto. Dois homens de lados opostos de uma guerra, chorando juntos na escuridão de uma tenda, unidos por uma dor que não reconhece fronteiras. Aquiles devolveu o corpo de Heitor. Prometeu uma trégua para que os funerais pudessem acontecer. E por alguns dias, a guerra parou. Apenas isso. Mas foi suficiente para deixar a história mais complexa, mais humana, mais parecida com a vida real do que qualquer história simples de heróis e vilões conseguiria ser. Foi depois disso que Apolo, o deus do sol, o protetor de Troia, interveio de uma forma mais direta. Porque havia um segredo sobre Aquiles que quase ninguém sabia. Havia um ponto em seu corpo que era vulnerável. Apenas um ponto. Dizem que quando sua mãe Tétis o havia mergulhado nas águas do rio sagrado quando ele era bebê, com o objetivo de torná-lo imortal, ela havia segurado pelo calcanhar. E assim, aquele calcanhar havia ficado de fora da água, havia ficado sem proteção. Era o único lugar em todo o seu corpo onde uma arma comum poderia feri-lo de verdade. Apolo sabia disso. E havia um guerreiro troiano chamado Paris que era especialmente habilidoso com o arco. Paris era o príncipe cuja atitude havia iniciado toda a guerra, o homem que havia levado Helena para Troia, o homem que muitos consideravam responsável por tudo aquilo. Mas Paris não era um guerreiro como Heitor. Não tinha a coragem direta, a bravura de enfrentamento aberto que seu irmão possuía. O que Paris tinha era pontaria. Uma pontaria que, naquele momento, com a mão de Apolo guiando a flecha, encontrou o único ponto fraco de Aquiles. A flecha voou. A tarde estava dourada, como costumam ser as tardes perto do mar. O vento passava com aquela quietude que às vezes precede as mudanças importantes. E Aquiles, que havia sobrevivido a tantas batalhas, que havia derrotado tantos guerreiros, que havia sido o homem mais temido de toda aquela guerra longa, caiu. A queda foi quieta. Não houve um grito de triunfo de ninguém, pelo menos não de imediato. Havia algo na cena que silenciava as pessoas, mesmo os inimigos. Como quando você vê uma árvore muito velha e muito grande finalmente cair,
e há um momento antes de processar o que aconteceu, um momento de puro silêncio onde o mundo parece ter parado de respirar. Aquiles havia escolhido bem, tantos anos atrás naquela praia com sua mãe. Sua vida foi curta, mas seu nome chegou até nós, atravessando milênios, como chega a luz de uma estrela que talvez já não exista mais. Ele havia escolhido ser lembrado. E foi. Os gregos choraram. Havia um luto genuíno no acampamento, não o tipo de luto que se faz porque é esperado, mas o tipo que vem de um lugar verdadeiro, de um vazio real. Porque mesmo os que não simpatizavam completamente com Aquiles sabiam que ele era algo fora do comum, que havia algo nele que o mundo não produzia com frequência. E agora esse algo havia se apagado. Sua mãe Tétis veio do mar quando soube. E as ninfas do mar vieram com ela, e seu lamento se misturou com o som das ondas, e por um tempo parecia que o próprio oceano estava de luto, que as águas sentiam a perda de alguém que havia sido filho do mar antes de ser filho da terra. Os jogos funerários foram realizados em honra de Aquiles. Havia corridas, combates, competições de todo tipo. Porque essa era a forma de honrar um guerreiro. Celebrar sua vida com a atividade que ele mais amava. E havia uma qualidade estranha naqueles jogos, uma mistura de tristeza e celebração, de choro e riso, que é talvez a coisa mais honesta que podemos fazer diante de uma perda. Reconhecer que a vida continua, que há alegria ainda no mundo, ao mesmo tempo em que reconhecemos que algo precioso foi tirado dela. A guerra, porém, ainda não havia terminado. Porque Troia ainda estava de pé. Ainda havia guerreiros dentro das muralhas. Ainda havia o rei Príamo em seu palácio, e ainda havia famílias vivendo suas vidas por trás daquelas pedras antigas. A morte de Aquiles havia mudado muito, mas não havia encerrado o cerco. E foi então que Odisseu teve a ideia. Odisseu, o mais inteligente dos gregos, o homem que sempre tinha uma saída quando todos os outros já haviam desistido de procurar. Ele havia estado observando, pensando, deixando os pensamentos se formarem com a paciência que era sua marca registrada. E num certo momento, a ideia chegou. Não como um relâmpago, mas como um amanhecer, devagar, suave, inevitável. Um cavalo. A ideia de um cavalo de madeira era ao mesmo tempo simples e audaciosa. Simples porque não envolvia batalhas, não envolvia confronto direto, não exigia mais guerreiros mortos em campo aberto. Audaciosa porque dependia de uma coisa que nunca havia sido tentada antes em toda aquela guerra: enganar os troianos completamente. O plano era este. Os gregos construiriam um enorme cavalo de madeira, tão grande que pudesse esconder dentro de si um grupo de guerreiros. Depois, o grosso do exército grego fingiria ir embora. Fingiria que havia desistido, que havia aceito a derrota, que estava voltando para casa. Os navios partiriam, a praia ficaria vazia, e o cavalo seria deixado para trás, sozinho na areia, como uma oferenda, como um presente misterioso. Os troianos, ao ver o inimigo partir, ao ver a praia finalmente livre depois de 10 longos anos, provavelmente festejariam. Provavelmente abririam aquelas muralhas que haviam ficado fechadas por tanto tempo e sairiam para ver com os próprios olhos que o pesadelo havia terminado. E ao encontrar o cavalo, talvez a curiosidade os convencem a levá-lo para dentro da cidade. E então, no meio da noite, quando Troia estivesse dormindo com aquela profundidade do sono de quem acabou de escapar de um grande perigo, os guerreiros dentro do cavalo sairiam. Abririam as portas para o exército grego, que teria voltado sob o manto da escuridão. E a guerra terminaria de uma forma que nenhum troiano havia previsto. Era um plano que dependia de muitas coisas dando certo ao mesmo tempo. Dependia de os troianos confiarem no que seus olhos viriam. Dependia de ninguém dentro da cidade ser inteligente o suficiente, ou desconfiado o suficiente, para questionar o cavalo. Dependia de os guerreiros dentro do cavalo conseguirem ficar quietos por horas, imóveis, respirando devagar em um espaço pequeno e escuro. E dependia, talvez mais do que qualquer outra coisa, daquele elemento que nunca pode ser completamente controlado: o acaso. Os carpinteiros gregos começaram a trabalhar.
O som de madeira sendo cortada e moldada era diferente do som de armaduras e espadas. Era um som mais calmo, mais constante, mais parecido com o trabalho de paz do que com o trabalho de guerra. E o cavalo foi tomando forma, lentamente, ao longo dos dias, crescendo na praia até se tornar uma estrutura enorme, de proporções impossíveis, um cavalo que nunca existiria na natureza, com aquela barriga oca que escondia seu segredo. Havia uma certa beleza estranha naquele objeto. Uma beleza que vinha exatamente de sua função dupla, de ser ao mesmo tempo uma coisa e outra, de parecer ser um presente quando na verdade era uma armadilha, de ter aquela calma de madeira por fora enquanto carregava, por dentro, o movimento e o perigo de guerreiros com armaduras e espadas. A noite em que os gregos partiram com seus navios foi uma noite quieta. As estrelas estavam todas no lugar certo. O mar estava calmo, quase generoso, como se também fizesse parte do plano. Os navios saíram um a um da praia, com aquele barulho suave de proa fendendo água, e foram para o escuro do mar, onde ficaram esperando a hora certa, ocultos atrás de uma ilha próxima. Na manhã seguinte, quando os primeiros troianos saíram para olhar pela abertura das muralhas, o que viram foi uma praia vazia. Vazia de uma forma que parecia impossível depois de 10 anos. O acampamento grego havia desaparecido como se nunca tivesse existido. A areia estava lisa, quase limpa. Os navios haviam ido. As tendas, as fogueiras, os cavalos, os homens, tudo havia ido. Exceto o cavalo. O cavalo ficava lá na praia, enorme e quieto, um objeto de madeira com aquela imobilidade dos objetos inanimados, sem revelar nada do que carregava dentro de si. A notícia correu pela cidade depressa. As portas foram abertas, talvez pela primeira vez em anos, e os troianos saíram. Saíram e caminharam pela praia onde os gregos haviam acampado por tanto tempo. Havia uma mistura de alívio e descrença no ar, aquela sensação de quando algo que parecia eterno de repente acabou, e você não sabe ao certo se pode confiar nisso ou se está sonhando. As pessoas tocavam no cavalo. Andavam ao redor dele, olhavam para cima para ver sua cabeça enorme, batiam na madeira com os nós dos dedos, ouviam o som oco que ela produzia. Havia crianças que nunca haviam visto a praia livremente, que haviam passado toda a vida atrás das muralhas, e que agora corriam pela areia com uma alegria que não precisava de explicação. Mas havia também aqueles que desconfiavam. Havia uma mulher, a filha do rei Príamo, chamada Cassandra, que tinha o dom de ver o futuro mas a maldição de nunca ser acreditada. Ela disse que o cavalo era perigoso. Disse que era uma armadilha. Disse que Troia deveria queimá-lo ali mesmo, na praia, sem levar para dentro das muralhas. Mas ninguém quis ouvir. Porque o alívio de ver o inimigo partir era grande demais. Porque depois de 10 anos de medo e luto e cerco, a ideia de que o pior havia terminado era simplesmente forte demais para ser resistida. E assim o cavalo entrou em Troia. Não foi fácil trazê-lo para dentro. Era grande demais para caber pelos portões normais. Dizem que foi preciso remover parte da muralha para conseguir fazê-lo passar. Que blocos de pedra que haviam ficado no lugar por gerações foram temporariamente removidos, e o cavalo foi empurrado com cordas e troncos, com o esforço coletivo de muitos homens, dentro da cidade que havia resistido a um exército por 10 anos e que agora abria uma brecha em suas próprias defesas para acomodar um presente de madeira. A festa que se seguiu foi grande. Troia celebrou como só se celebra quando se sai de um perigo muito longo. Havia vinho, havia música, havia danças e conversas. As pessoas abraçavam umas às outras nas ruas. As famílias que haviam perdido alguém nos 10 anos de guerra sentiam aquela mistura complicada de alívio e saudade que é própria de quem sobrevive. As crianças ficaram acordadas mais tarde do que deveriam. As fogueiras arderam até altas horas. E o cavalo ficou na praça principal, quieto e paciente, esperando. Quando a festa acabou, quando Troia finalmente dormiu com aquela profundidade que só se encontra após uma longa tensão, quando as ruas ficaram silenciosas e as fogueiras foram se apagando uma a uma, o cavalo continuou parado. E então, devagar, quase sem fazer barulho, uma abertura na barriga de madeira se abriu.
Os guerreiros gregos saíram um a um, com cuidado, com os pés descalços para não fazer ruído no chão de pedra. Havia Odisseu entre eles, claro. Havia outros guerreiros escolhidos a dedo, os mais corajosos e os mais quietos, os que sabiam esperar e agir no momento exato. Eles se espalharam pela cidade adormecida com aquela eficiência silenciosa de quem planejou cada passo com antecedência. As portas de Troia foram abertas por dentro. E o exército grego, que havia esperado no escuro do mar por longas horas, voltou. A praia que havia estado vazia se encheu de novo, mas desta vez de uma forma diferente. Desta vez, os gregos não vinham para acampar e esperar. Vinham para terminar o que havia começado 10 anos antes. O que aconteceu dentro de Troia naquela noite é algo que os contadores de histórias descrevem de formas diferentes. Há versões mais violentas, mais cheias de detalhes sangrentos. Há versões que focam nos indivíduos, nas histórias particulares de pessoas que tentaram escapar ou que encontraram proteção em lugares improváveis. Mas o essencial é que Troia caiu. A cidade que havia resistido por 10 anos inteiros, que havia sido o centro do maior conflito que aquele mundo conhecia, caiu em uma noite. O velho rei Príamo morreu naquela noite. Morreu ao lado do altar dos deuses de sua própria casa, e há algo de muito triste nisso, algo que fala sobre o fim das coisas, sobre como os lugares onde nos sentimos mais seguros às vezes não conseguem nos proteger quando o mundo realmente decide mudar. Helena, aquela mulher cuja partida havia provocado tudo aquilo, foi encontrada. E há algo quase impossível de processar no fato de que ela estava bem. Que ela existia ainda, depois de tudo. Que o rosto que havia lançado 1000 navios continuava o mesmo rosto, com os mesmos olhos que talvez não conseguissem entender completamente o peso de tudo que havia acontecido em seu nome. As chamas começaram. Casas, templos, mercados, jardins. Troia que havia brilhado por tantos anos, que havia sido orgulho de seus habitantes, que havia sido a razão pela qual Heitor havia lutado e Príamo havia mandado mensagens ao inimigo pedindo o corpo do filho, foi consumida pelo fogo. E o fogo tem aquele brilho laranja e vermelho que de longe, da distância do mar, parece quase bonito antes que você se lembre do que está ardendo. As mulheres de Troia, aquelas que sobreviveram, foram levadas como cativos. Havia entre elas Andromaca, a esposa de Heitor, que havia ficado nas muralhas vendo seu marido correr ao redor da cidade perseguido por Aquiles. Havia mães, filhas, irmãs. Havia toda uma geração de mulheres que acordaram naquela manhã como cidadãs de uma cidade soberana e que iam dormir naquela noite como cativas de um exército vitorioso. A história delas é a parte da guerra que menos tem sido contada ao longo dos séculos, e talvez seja a mais importante. Os gregos partiram. Os navios voltaram a se encher, mas desta vez carregando não apenas guerreiros, mas também o peso de tudo que haviam feito, e o peso das coisas que traziam consigo. E o retorno para casa não foi fácil para muitos deles. Os deuses, especialmente aqueles que haviam protegido Troia, não ficaram satisfeitos com o que havia acontecido dentro da cidade. Haviam sido profanados templos. Haviam sido feitas coisas que não deveriam ter sido feitas dentro de lugares sagrados. E havia uma conta a pagar. Agamenon, o comandante supremo, voltou para casa e encontrou uma história diferente da que havia esperado. A casa que ele havia deixado 10 anos antes havia mudado de formas que ele não sabia imaginar enquanto acampava naquela praia distante. O poder que ele havia exercido como comandante supremo de um grande exército não se traduzia automaticamente no poder de sua própria casa. Havia dinâmicas que haviam se formado em sua ausência, lealdades que haviam mudado de direção, ressentimentos antigos que haviam crescido na escuridão de 10 anos sem seu dono por perto. Agamenon havia saído como um rei e voltou para encontrar que o reino havia continuado sem ele. Odisseu não conseguiu chegar em casa por 10 anos mais, passando por aventuras e perigos em todo lugar. O mar que havia cruzado com relativa facilidade na ida se tornou um labirinto de obstáculos na volta. Havia ilhas com criaturas impossíveis. Havia feiticeiras que transformavam homens em animais. Havia tempestades que destruíam frotas.
Havia o canto das sereias que atraía os navegadores para a morte. E havia Poseidon, que havia decidido que Odisseu merecia punição por suas ações durante a guerra, e que usava seus poderes sobre o mar com uma consistência que parecia pessoal, quase íntima na sua determinação. Mas Odisseu tinha algo que poucos guerreiros possuíam em igual medida: a capacidade de continuar tentando mesmo quando tudo parecia impossível. Não era exatamente coragem no sentido tradicional. Era mais como uma recusa fundamental de desistir. Uma teimosia que estava no núcleo de quem ele era. E assim, ano após ano, ilha após ilha, obstáculo após obstáculo, Odisseu foi encontrando o caminho de volta para casa, para sua esposa Penélope, que havia esperado com uma paciência e uma astúcia que eram, à sua própria forma, tão extraordinárias quanto as aventuras do marido. Outros guerreiros encontraram tempestades, náufragos, desvios. Como se o mar, como se o destino, como se os próprios deuses tivessem decidido que a vitória de Troia não seria celebrada com facilidade, que cada homem que havia participado daquilo carregaria consigo algo que não desapareceria rapidamente. O que restou de Troia foi cinza e silêncio. A praia onde os gregos haviam acampado por 10 anos ficou vazia de novo. O mar continuou fazendo o mesmo som de sempre, aquele som suave e constante que havia acompanhado toda a guerra do começo ao fim. As ondas chegavam e voltavam, sem pressa, sem julgamento, sem memória do que havia acontecido sobre a areia que molhavam. O vento passou sobre as ruínas. A grama começou a crescer nos espaços entre as pedras. Os pássaros voltaram, como sempre voltam depois que os humanos se vão. E Troia, que havia sido tão poderosa, tão real, tão cheia de vida, foi se tornando outra coisa. Foi se tornando uma lembrança. Depois uma lenda. Depois uma história. E histórias têm uma vida própria. Histórias sobrevivem de um jeito que cidades e impérios não conseguem. Porque uma cidade pode ser destruída, mas uma história, uma vez que entra na memória dos homens, continua vivendo. Passa de pai para filho, de mãe para filha, de contador para ouvinte, de um século para outro, atravessando o tempo com aquela leveza que só as palavras têm. Aquiles continua existindo nas histórias. Heitor também. E Príamo, e Patroclo, e Andromaca, e todos os outros, os que tiveram nomes guardados e os que ficaram sem nome, que foram apenas os guerreiros comuns que viveram e morreram numa praia distante por razões que talvez eles mesmos não entendessem completamente. Todos eles continuam existindo de alguma forma, nas histórias que contamos, nas histórias que você acabou de ouvir. O que a história de Troia faz com quem a escuta é algo difícil de explicar com precisão. Ela não é uma história simples de bem contra mal. Não é uma história onde é fácil escolher um lado e ficar confortável nessa escolha. A bravura dos dois lados. A crueldade dos dois lados. Há amor e perda dos dois lados. Há mães que perdem filhos dos dois lados. Há cidades que ardem dos dois lados, embora apenas uma tenha ardido naquela guerra específica. E há essa qualidade que as melhores histórias têm, aquela qualidade de espelho. Quando você ouve sobre Aquiles escolhendo entre a vida longa e a vida gloriosa, talvez você pense nas suas próprias escolhas. Nos seus próprios compromissos entre segurança e aventura, entre quietude e risco, entre o caminho que te mantém a salvo e o caminho que te faz sentir mais vivo. Quando você ouve sobre Heitor correndo ao redor de sua cidade e depois parando para enfrentar o que precisava ser enfrentado, talvez você pense nas suas próprias corridas e nas suas próprias paradas. As histórias antigas sobrevivem porque falam de coisas que não envelhecem. O medo de morrer jovem. O amor por um amigo. A lealdade a uma cidade, a um povo, a um lugar que é seu. O orgulho que te separa de pessoas que você precisaria ter do seu lado. A inteligência que encontra caminhos onde a força não consegue. O peso de perder alguém que não pode ser substituído. Essas coisas eram verdadeiras há 3.000 anos, e continuam verdadeiras agora, enquanto o mundo se transforma em coisas que Aquiles e Heitor jamais poderiam imaginar. O mar ainda existe. Ainda faz o mesmo som. Há praias no mundo onde o vento passa com aquela leveza que a história de Troia parece ter capturado para sempre,
onde as ondas chegam e voltam com aquele ritmo que parece conter toda a paciência do tempo. E quando você está num lugar assim, quando o vento toca seu rosto e o sol está baixo e o som da água está por toda parte, às vezes é possível sentir, muito levemente, como uma sugestão mais do que uma certeza, a presença de todas as histórias que já aconteceram perto do mar. A glória que Aquiles escolheu não era o tipo de glória que você carrega nos braços ou guarda num cofre. Era a glória das histórias. A glória de ser lembrado. De fazer parte de algo maior do que uma vida individual. Ele sabia, naquela praia quando era criança, que estava escolhendo não apenas como viveria, mas como continuaria existindo depois. E ele escolheu bem, se a medida do bem é a permanência na memória dos homens. Troia caiu. Os heróis morreram. Os deuses voltaram para seus lugares no alto, ou para as profundezas do mar, ou para os ventos que ainda correm sobre as águas do Mediterrâneo. O mundo continuou, como sempre continua, um pouco mudado, um pouco mais velho, carregando consigo as marcas de tudo que havia acontecido. E a história ficou quieta como o mar numa manhã de verão, suave como o vento que passa sobre os campos onde Troia um dia existiu, permanente como as estrelas que Aquiles olhava nas noites em que não conseguia dormir, sentado na entrada de sua tenda com o mar à frente e o destino já traçado atrás de cada escolha que havia feito. Há uma paz estranha no fim das grandes histórias. Uma paz que vem de saber que tudo tem um final, que nada é eterno, que mesmo as guerras mais longas terminam, que mesmo as cidades mais fortes têm seu fim, que mesmo os guerreiros mais poderosos são, no fundo, seres mortais que respiram e sentem e amam e um dia param. Há uma paz em reconhecer isso, em deixar que essa ideia desça devagar, como a noite desce sobre o campo, suave e inevitável. O tempo passou sobre Troia como passa sobre tudo. As pedras das muralhas afundaram na terra. A areia cobriu os rastros dos navios. A grama cresceu sobre os campos onde tantos homens haviam lutado. As estações vieram e foram. A chuva chegou e partiu. O sol subiu e desceu. E a vida, com toda sua teimosia gentil, continuou acontecendo. Em algum lugar do mundo, hoje, há um lugar que foi Troia. Há arqueólogos que cavam a terra com muito cuidado, procurando os fragmentos que restaram, os pedaços de cerâmica, as fundações de muros antigos, os sinais de que uma cidade grande viveu e ardeu naquele lugar. E cada fragmento encontrado é como uma palavra de uma história que continuamos a tentar ler, uma história que nunca se completa completamente, que sempre tem mais uma camada por baixo, mais uma pergunta sem resposta, mais um silêncio que guarda algo que não chegou até nós. É assim com as histórias antigas. Elas chegam até nós com pedaços faltando, com bordas irregulares, com espaços que precisamos preencher com imaginação e intuição. E talvez seja por isso que ainda nos prendem. Porque uma história perfeita, uma história sem lacunas, uma história onde tudo está explicado e resolvido, é uma história que não precisa de nós. Mas uma história com silêncios nos convida a entrar, a trazer algo de nós mesmos, a completá-la de alguma forma. Aquiles, Heitor, Odisseu, Patroclo, Príamo, Andromaca. Eles existiram ou não existiram, foram reais ou foram imaginados, foram pessoas de carne e osso ou construções de gerações de contadores de histórias. Talvez a resposta seja sim para tudo isso ao mesmo tempo. Talvez sejam ao mesmo tempo históricos e míticos. Ao mesmo tempo particulares e universais. Ao mesmo tempo daquela época e de todas as épocas. O que é certo é que quando você ouve seus nomes, algo responde em você. Alguma coisa reconhece. Não porque você já esteve em Troia, não porque você viveu naquele tempo, mas porque as forças que moveram aquelas histórias são as mesmas forças que movem as suas. O amor que faz você lutar por algo. O orgulho que às vezes te separa de quem você precisaria estar do lado. A perda que te transforma de formas que você não esperava. A escolha que parece impossível, mas que precisa ser feita mesmo assim. A noite está descendo sobre o Mediterrâneo. O sol vai se pondo sobre as águas onde Aquiles velejou para sua guerra. As ondas chegam na praia com aquele ritmo que não muda faz milhares de anos.
Os pássaros voltam para seus ninhos. As estrelas começam a aparecer, uma a uma, naquele céu que é o mesmo céu que os guerreiros de Troia conheceram, aquele teto imenso e cheio de luz fria que ficava acima de tudo, acima das batalhas e dos funerais e das celebrações e dos choros, sempre o mesmo, sempre imenso, sempre indiferente e ao mesmo tempo de uma beleza que não tem explicação fácil. Há uma calmaria no fim das histórias longas. Uma sensação de que chegamos a um lugar onde podemos parar, pelo menos por um momento, e deixar que tudo que foi contado se assente. Como o pó que se levanta com o movimento e depois, quando o movimento para, desce devagar de volta para onde pertence. Como o mar depois de uma tempestade, que vai ficando mais calmo de onda em onda, mais suave a cada respiração, até que não há mais nada exceto aquela quietude profunda que existe embaixo de toda agitação. Aquiles existiu na escolha que fez. Existiu na coragem e na raiva, e no amor pelo amigo e no luto que o transformou. Existiu na forma como correu para a batalha e na forma como ficou parado na entrada de sua tenda olhando para o mar. Existiu no momento em que chorou junto com o pai do homem que havia matado. Existiu, em suma, da forma mais completa que um ser humano pode existir, que é sendo completamente o que era, sem se esconder, sem se diminuir, sem tentar ser outra coisa. E Troia existiu na resistência, no orgulho, nas muralhas que duraram 10 anos, em Heitor que correu e depois parou, em Príamo que atravessou as linhas inimigas para pedir de volta o corpo do filho, em Andromaca que esperou nas muralhas, em todos os que viveram dentro daquelas pedras e que amaram aquela cidade com a intensidade que se ama algo que é seu. As histórias terminam. Mas o que elas deixam não termina tão rápido. Fica suspensa no ar como o cheiro do mar, como a lembrança de uma música ouvida uma única vez num lugar distante, como aquela sensação de reconhecimento que às vezes vem de histórias antigas, de personagens que nunca existiram ou que existiram há tanto tempo que dá no mesmo. O vento passou devagar sobre as ruínas de Troia. O tempo passou devagar sobre o vento. E as histórias passaram pelo tempo de uma forma que o tempo não conseguiu apagar completamente. Continuaram. Chegaram até aqui. Até este momento. Até você, que ouviu tudo isso, e que agora carrega um pouco de Troia com você, um pouco de Aquiles, um pouco daquele mar antigo que ficava do lado de fora de tudo. A noite é quieta. O tempo se move como sempre se move, devagar e constante, sem pressa e sem pausa. E as histórias continuam sendo contadas, de boca em boca, de geração em geração, como a água que corre de montanha em montanha, mudando de forma mas não de natureza, sempre a mesma água, sempre um rio novo. E assim foi com Troia. E assim é com todas as histórias que não morrem. Elas continuam, quietas e constantes como o mar, gentis e persistentes como o vento. Sempre aqui. Sempre esperando ser ouvidas de novo. Há noites em que o vento sopra do Mediterrâneo com uma qualidade diferente, mais suave do que o habitual, com um cheiro de sal antigo que parece vir de muito mais longe do que o mar próximo. E nessas noites, quem sabe ouvir pode sentir algo que não tem nome exato. Uma presença, um eco. Como se as histórias que aconteceram naquelas águas e naquelas praias antigas ainda estivessem flutuando pelo ar, procurando ouvidos dispostos a recebê-las. O tempo é uma coisa estranha. Ele destrói cidades e preserva histórias. Apaga nomes de pedras e grava-os nos corações de pessoas que nunca existiram ao mesmo tempo que os carregaram. Faz com que homens mortos há 3.000 anos continuem sendo mais vivos, de certa forma, do que muitos dos vivos de hoje. Porque Aquiles e Heitor, Patroclo e Andromaca, Odisseu e Príamo, todos eles continuam existindo nessa forma especial que só as histórias podem oferecer. O céu sobre o Mediterrâneo está cheio de estrelas nessa última parte da noite. As mesmas estrelas que Aquiles olhava nas noites em que não conseguia dormir. As mesmas que os vigias de Troia viam do alto das muralhas, reconhecendo os padrões familiares que lhes diziam a hora e a direção. As mesmas que os marujos gregos usavam para navegar nas travessias escuras. O céu não mudou. Só as histórias que as pessoas inventam sobre ele mudam, de época em época,
de cultura em cultura. E talvez seja isso que as estrelas tenham a nos ensinar: que há algo permanente embaixo de toda mudança, que há um ritmo constante embaixo de todo ruído, que as histórias que importam são aquelas que falam desse ritmo, dessa constância, desse algo que permanece igual enquanto tudo ao redor se transforma. A Guerra de Troia terminou. Os heróis morreram ou voltaram para casa com o peso de suas memórias. As cidades que haviam enviado seus filhos para aquela guerra receberam de volta alguns e de outros nunca mais souberam. O mundo continuou, diferente, mas continuou. E as histórias começaram. Primeiro foram os aedos, os cantores que percorriam as cidades e os festivais contando em versos a história da guerra. Eles cantavam com aquela voz especial que os cantores desenvolvem, uma voz que não é exatamente a voz falada nem exatamente a voz cantada, mas algo entre as duas, um instrumento que chegava até os ouvintes com uma ressonância diferente do que a prosa comum consegue alcançar. As pessoas paravam para ouvir. Ficavam quietas ao redor desses cantores com uma atenção que talvez seja a forma mais pura de respeito que existe, a atenção completa de quem se esquece de si mesmo enquanto recebe uma história. Depois vieram os que escreveram, que pegaram essas histórias orais e as fixaram em símbolos sobre papiro e pergaminho, para que pudessem atravessar não apenas o espaço, de cidade em cidade, mas o tempo, de geração em geração. E funcionou. Porque aqui estamos, tantos séculos depois, ainda sabendo quem foi Aquiles. Ainda sentindo algo quando ouvimos o nome de Heitor. Ainda reconhecendo, de alguma forma que é difícil de explicar racionalmente, os contornos dessas histórias como se já as conhecêssemos de algum lugar dentro de nós. Talvez conheçamos. Talvez as histórias antigas vivam em nós de uma forma que vai além da memória consciente. Talvez carreguemos na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de entender o que é coragem e o que é amor e o que é perda, os vestígios de todas as histórias que nossa espécie contou ao longo do tempo. Talvez Aquiles e Heitor sejam parte de quem somos de uma forma mais profunda do que sabemos. A noite está descendo. O vento está quieto. O mar faz aquele som que sempre fez e sempre fará, aquele som que estava lá antes de qualquer guerra e que continuará depois de todas as guerras que ainda estão por vir. É um som de paciência. Um som de permanência. Um som que diz, sem palavras, que tudo passa e que tudo fica, ao mesmo tempo, cada coisa no seu próprio tempo. Descanse agora. Deixe as imagens de Troia, das suas muralhas douradas, das suas praias, dos seus guerreiros e deuses e mulheres e crianças, deixe tudo isso assentar devagar. Como a areia que se assenta no fundo do mar depois que a água para de se mover. Como a poeira que desce depois que o vento passa. Como o sono que chega quando a mente finalmente para de lutar contra ele e simplesmente se entrega. As histórias continuam. Mesmo quando paramos de contá-las por um tempo. Elas ficam esperando, quietas e pacientes, como o mar, prontas para serem ouvidas de novo quando for a hora. E assim foi com Troia. E assim é com todas as histórias que não morrem. Elas continuam, quietas e constantes como o mar, gentis e persistentes como o vento. Sempre aqui, sempre esperando ser ouvidas de novo.